eu sou a Bárbara Borges, sócia da Evoluir Recruiter, e de tempos em tempos nós viemos aqui para trazer para vocês notícias, conteúdos sobre gestão de pessoas. São sempre conteúdos bem rápidos e assertivos. E o tema de hoje é sobre modelo de contratação, CLT, MEI ou PJ. É uma dúvida muito frequente com relação aí aos nossos clientes, com relação aos empregadores, as pessoas que buscam processos de seleção na Evoluir. E para isso nós trouxemos um especialista na área. Hoje quem vai falar com a gente é o advogado Dr. Donato Ricaldoni. E ele vai trazer para a gente aí algumas informações a respeito dos modelos de contratação. O Donato é advogado trabalhista e já atua na área há mais de 12 anos. Seja bem-vindo, Donato. Muito obrigada pela Eu que agradeço o convite, por ter aceitado o convite. Esse é um tema de dúvida muito frequente dos nossos clientes e eu acho que você vai contribuir muito conosco. Bom, a primeira pergunta que a gente faz é a diferença, Donato, entre os modelos de contratação, né? Qual que é a principal diferença entre o modelo de contratação CLT, MEI e PJ? Ok. A CLT, ela é popularmente conhecida como carteira assinada, né? É um conjunto de normas que permite a contratação de cidadãos e pessoas físicas que se tornam funcionários de uma empresa, né? Os trabalhadores de regime de CLT, eles possuem alguns benefícios, né? O 13º salário, férias remuneradas, o salário contratual condizente com a área no mercado em que trabalham, né? Pagamento de fundo de garantia, o recolhimento de INSS, o recolhimento previdenciário, né? E pagamento de horas extras. Mas também, no regime de CLT, nós temos algumas desvantagens. Maior tributação no salário, né? Uma jornada fixa, obrigatoriedade de seguir as regras da empresa, né? E a hierarquia estabelecida dentro da empresa. O microempreendedor individual ele foi criado no intuito de formalizar o trabalhador autônomo. O MEI ele é enquadrado da seguinte forma: é o máximo de um funcionário e com limite de faturamento anual no valor de R$81 mil, né? Não existe grande exigência para a constituição da MEI, do microempreendedor individual. Basta ter 18 anos e não ser administrador ou sócio de outra empresa. Apesar de não ter a mesma proteção da CLT, o trabalhador MEI ele tem alguns benefícios também: a menor tributação do salário, né? Liberdade para prestar o serviço para mais de uma empresa, ele não tem a exclusividade, né? Liberdade de horário e organização, benefícios trabalhistas, como salário maternidade, seguro-desemprego, auxílio-doença e até o previdenciário mesmo, né? A diferença entre a CLT e o MEI é que o MEI ele precisa se organizar sozinho, né? Ele precisa fazer o recolhimento dos impostos, né? Na CLT, o trabalhador não precisa fazer isso, a própria empresa já faz esse recolhimento, né, da tributação. Já o MEI não. O MEI ele tem que se organizar quanto a essa questão. O regime de PJ ele conta com diversas denominações e caminhos, né? Tem a sociedade individual EIRELI, né, onde o capital social mínimo é de 100 salários. Tem a sociedade limitada, tem a sociedade anônima, tem a empresa de pequeno porte e tem o empresário individual. Todos esses modelos aí, a principal distinção deles é o limite de faturamento, tá? Essas empresas elas possuem um limite maior do que o MEI, né? E vai depender do enquadramento do faturamento para saber qual a questão, qual a denominação de PJ, entendeu? O PJ é extremamente vantajoso para quem quer ser empreendedor, né? Montar seu próprio negócio, fazer o seu crescer ao longo do tempo, né?
Então, assim, basicamente são essas as diferenças entre CLT, MEI e PJ, né? O PJ ele é muito indicado para quem tem capital e quer montar uma empresa com sócios, investidores, né, que podem ajudar na estruturação de uma empresa, no crescimento ao longo prazo. Bacana, Donato. Ficou bem claro aí, né, os três regimes de contratação. Bom, não necessariamente de contratação, né, mas o que cabe na possibilidade de cada um deles. É uma dúvida muito frequente entre os empregadores quais são os riscos trabalhistas que um empregador corre quando ele opta por contratar um profissional PJ ou um profissional MEI. Nós temos visto de forma frequente profissionais de tecnologia da informação ou mesmo marketing, profissionais que trabalham no âmbito digital, receberem propostas para trabalhar, né, no regime, num contrato PJ ou MEI. Isso cabe de fato? Quais são os cuidados que o empregador tem que ter quando ele opta por contratar para a sua empresa um profissional autônomo, né? Um profissional com esse tipo de contrato no modelo MEI ou PJ? Entendi. O que acontece? A contratação MEI e PJ para prestação de serviço, ela não gera vínculo empregatício. No entanto, exige alguns cuidados, né? Na prática, como o MEI ele é um profissional autônomo, quando contratado essas empresas, ele não pode estar sujeito ao mesmo tratamento que o empregado, seja o MEI ou o PJ, tá? Contratar MEI ou PJ sem vínculo empregatício, ele demanda alguns cuidados que devem ser observados e respeitados, tá? Por exemplo, subordinação, esse tipo de contrato não tem, ele não é subordinado. O prestador de serviço, ele não pode ficar sujeito a uma relação de hierarquia. Não tem hierarquia. Você contrata um funcionário, um prestador de serviço para que ele preste aquele serviço. Você quer só o serviço realizado, independentemente de ter hierarquia ou fiscalização, coordenação. Você contrata ele para prestação de serviço. A pessoalidade, né? O PJ e o MEI, ele não é obrigado a prestar o serviço por conta própria. Ele pode terceirizar esse serviço, né? Ele pode delegar para outra pessoa para que faça esse serviço. Para que não tenha um risco de gerar um vínculo, quem contrata esse tipo de serviço deve permitir que o mesmo defina quem vai prestar esse serviço. Eu não posso falar que eu vou te contratar para prestar o serviço. Eu quero que você preste o serviço. Você é quem vai definir essa prestação. Tá? E a habitualidade. Ela ocorre quando o profissional tem dias e horários definidos para a prestação desse serviço. Você contrata o MEI ou o PJ e ele vai fazer o serviço nos dias e nos horários que ele definir, e não que a empresa definir. A empresa não pode definir essa questão. Caso não tenha isso, a questão não seja observada essa questão de pessoalidade, subordinação, habitualidade, né, que a gente acabou de falar, isso acaba gerando, sim, um vínculo empregatício. Entendi. Então, são esses cuidados, né, da impessoalidade, dessa jornada de trabalho que geralmente é muito comum no CLT, né? Então, não pode se aproximar desse regime, porque senão pode qualificar em um risco trabalhista de fato, né? Legal. Bom, nós temos visto aí que depois da reforma trabalhista de 2017, não é isso? Facilitou aí um pouco mais a contratação dos profissionais autônomos pelas empresas, né? Vamos dizer assim, flexibilizou um pouco mais. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas mudanças. Com a reforma trabalhista, o que foi flexibilizado para que as empresas tenham maior facilidade aí de contratar os profissionais autônomos? A reforma trabalhista ela estabeleceu a contratação de autônomo, PJ ou MEI, desde que cumpridas as formalidades legais, podendo ser de forma contínua, e afastaria o vínculo empregatício,
né? A contratação desse autônomo, seja MEI ou seja PJ, ele não pode ter a pessoalidade, a habitualidade, a onerosidade e a subordinação. Isso tem que ser muito bem observado pela empresa, né? Caso haja todos esses elementos dentro da relação de trabalho, há sim a geração de um vínculo empregatício. Tá? As formas legais, as formalidades legais, elas não estão restritas à emissão de nota fiscal e criação de um CNPJ, tá? Ela tem que ser, além disso, ainda observado no dia a dia da prestação de trabalho, da prestação do serviço. Tá? Caso haja ali essa subordinação, essa pessoalidade, vai sim, mesmo tendo CNPJ e emissão de nota fiscal, a criação de um vínculo empregatício entre o prestador de serviço e a empresa tomadora. Sim, sim. E imagino que as empresas têm que ficar muito atentas a esse modelo de contrato também, né? Que é muito diferente para o MEI, para o PJ, para o profissional autônomo. Né? Então, ela precisa resguardar realmente essas regras para a contratação de um profissional autônomo. Né? Bom, a gente viu, Donato, que com o advento aí da pandemia, né, do Covid-19, muitas empresas optaram por contratar os profissionais de forma híbrida, né, ou 100% remoto, 100% home office, e é um modelo que veio para ficar, né, as empresas têm de fato adequado aí a esse modelo de trabalho cada vez mais. Bom, e é comum, né, que essas empresas até optem por trazer profissionais autônomos, porque identificam que o fato desses trabalhadores, né, estão trabalhando aí em home office, em casa, né, ou estão indo pouco ao local de trabalho das empresas, fica mais fácil contratar profissionais autônomos. É isso mesmo? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Também quais os cuidados as empresas têm que ter ao contratar profissionais autônomos também nesse formato de trabalho híbrido ou home office. Durante o pico da pandemia, houve uma medida provisória que esteve em vigência por um tempo para regulamentar a questão de home office e trabalho híbrido. Mas a vigência dessa medida provisória já encerrou. Então, hoje, nós estamos órfãos de uma regulamentação para essa forma de trabalho, de prestação de serviço. Então, em primeiro lugar, para adotar essa modalidade hoje, o empregador ele deve ter um cuidado de fazer um aditivo no contrato de trabalho home office para resguardar a relação com os seus empregados, né? A finalidade desse contrato, desse aditivo, é ter um documento para comprovar que as partes acordam o novo formato. Tanto o empregador ele deve demonstrar o seu interesse nesse tipo de contrato, quanto o trabalhador, né? As duas partes devem concordar com essa forma de prestação de serviço, né? O aditivo contratual ele deve esclarecer também os trabalhos home office presencial, a responsabilidade em oferecer e realizar a manutenção de equipamentos, né, computadores, despesas com infraestrutura para uso, utilização dos equipamentos, se haverá reembolso e como será feito esses itens, essa questão de reembolso, essa manutenção desses equipamentos, isso tudo deve conter no contrato, né? É importante também estabelecer que os adicionais, caso haja o pagamento de adicional pela empresa no trabalho remoto, que esses adicionais não serão acrescidos aos salários. E vai depender também a questão de quais adicionais estão sendo pagos, né? Se o empregado voltar ao modelo presencial, esses adicionais eles serão agregados ao salário. Isso tudo tem que ficar claro no contrato, para que tanto o empregador quanto o empregado já saibam essa questão, essa relação, né, que eles estão tendo, né?
E essa questão de estipular horário, a estipulação de horário, controle de jornada, isso tudo exige muita atenção do empregador, né? Quando que o seu funcionário vai trabalhar, porque a questão se confunde muito hoje. Você está em casa trabalhando e a intenção é que a pessoa fique trabalhando ali constantemente, né? Sem parar, sem ter um intervalo ali entre a jornada, um horário de almoço definido, um horário de trabalho definido, né? As pessoas fica parecendo que as pessoas hoje estão trabalhando 24 horas. Elas não têm um horário. Então a gente tem que se atentar a isso, né? Essa questão. É verdade, são cuidados que têm que ser tomados não só nos contratos de MEI, PJ, né, de profissionais autônomos, mas também no próprio contrato CLT, né, no formato híbrido e no formato Sim. home office. Os empregadores precisam ficar bem atentos, né, a essas questões que você colocou aí. Ótimo, Donato, muito bem, muito obrigada pela sua participação, pelas contribuições que você trouxe aí dentro da área do jurídico trabalhista. São informações, são dicas super importantes para os empregadores que ainda têm muitas dúvidas, né, com relação ao formato de contratação. Espero que possamos contar com você aí em próximos vídeos, em outros conteúdos relacionados ao direito trabalhista. Eu que agradeço a oportunidade, Babi, eu estou sempre à disposição. Ótimo, até mais, pessoal. Tchau, tchau.